Sexto vídeo da série TI Inspire. Antes de iniciar uma sequência de 2 ou 3 vídeos a respeito de estatística e probabilidade, eu achei importante iniciar o estudo dessa disciplina, estatística e probabilidade, realizando um ensaio de probabilidade para que a gente possa entender a importância, né, e a validade dessas teorias, certo? Bom, o ensaio de probabilidade que eu escolhi é a soma de dois dados, no lançamento de dois dados, certo? Bom, mas vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela de probabilidades, aliás, de chance, né, da soma de dois dados, certo? E um gráfico das probabilidades dessas somas, certo? Vamos dar uma olhada nessa tabela primeiro, que é um estudo teórico da probabilidade da soma do lançamento dos dois dados. Eu tenho o dado D1 nessa coluna e o dado D2 na linha aqui, certo? Bom, quais são as possibilidades de dar o número 7, a soma das 7, certo? É aqui em vermelho, aqui no meio, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 casos favoráveis em 36 possíveis. 36, 6 do dado 2 vezes 6 do dado 1, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 em 36 chances de dar o número 7, a soma 7, certo? Para a soma 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 36. Para a soma 8 também, 5 em 36. E a menor chance é para o número 2, para a soma 2 e para a soma 12. Obviamente, por quê? Porque a soma 2 ela só ocorre se o dado 1 tiver 1 e o dado 2 caindo 1 também, certo? Enquanto que a soma 7 tem mais casos favoráveis, por quê? Porque 7 pode ser 6 mais 1, pode ser 5 mais 2, pode ser 4 mais 3 e assim sucessivamente. Bom, essas chances, esses casos favoráveis em casos possíveis, nos dá esse gráfico aqui de probabilidade. Então, o número 7 é a probabilidade de 16,67%, enquanto que o número 2 e o número 12, certo, é 2,78%. Bom, isso não quer dizer que se eu lançar agora dois dados, não possa dar 2 ou 12, certo? Só quer dizer que a possibilidade de dar o número 7 é 16,67, enquanto que a possibilidade de dar o número 2 ou 12 é 2,78, é mais baixa, certo? Porém, uma coisa interessante acontece se nós estendermos o número de lançamentos desses dados a infinito, certo? Ao número mais alto de lançamentos possível. Nós perceberemos que essa tendência de probabilidade vai acontecer se traçarmos o gráfico desses lançamentos e dos resultados, né? Certo? Bom, mas vamos lá, vamos comprovar isso na prática, certo? Bom, eu realizei com a calculadora 30 lançamentos e obtive esse gráfico de probabilidade, certo? Aliás, esse gráfico de ocorrência, né, de porcentagem de ocorrência, ok? Sendo que o 7 aqui ocorreu 23,33% das vezes, ok? Realizei também 300 lançamentos, sendo que o número 7, dessa vez, 15,33% das vezes. Ok? E realizei também um ensaio com 3.000 lançamentos. Dessa vez, o número 7, 17,3667% das vezes. O que nós concluímos com esses ensaios práticos aqui dentro da calculadora? Concluímos que quanto maior o número de lançamentos, maior o resultado prático vai se parecer com esse gráfico de probabilidades aqui, certo? Bom, mas como é que eu fiz esses ensaios? Não, eu já, quando estudante, realizei esses ensaios com dados físicos, só que aproveitando os recursos da calculadora, certo? Eu construí um programa para realizar estes lançamentos. Que programa é esse? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse programa. Bom, a calculadora TI Inspire é uma calculadora programável, certo?
E como uma calculadora programável, ela oferece algumas ferramentas para você desenvolver certos problemas, certo? Resolver certos problemas. Como esse, eu precisava realizar o lançamento de 2 dados e construir um programa. Como que é construído um programa, certo? Você tem que abrir um documento novo, ok? E nesse documento novo, abrir um programa novo, certo? Vamos tentar fazer um aqui. Vamos abrir um documento novo, só para a gente abrir uma nova página. Calculadora, certo? Dentro dessa página, vamos em menu, funções e programas, certo? Funções e programas. Editor de programas, novo. Digito o nome do programa, teste, por exemplo. Tipo, programa ou função? Vai ser um programa ou uma função? Vamos deixar programa mesmo. Acesso à biblioteca. Se você colocar público, vai mostrar no catálogo. Senão, não vai mostrar. E tá aí. Basta você escrever a partir de agora o seu programa, certo? Obviamente que eu não vou escrever um programa neste momento. Ok? Então vamos apagar essa página. Eliminar. Tá? Voltamos lá. Bom, como é que foi escrito esse programa? O nome do programa eu dei como tdados, certo? Coloquei tdados. T é a variável de entrada, certo? O número de lançamentos. Ok? Aqui é um título, lançamento de 2 dados. Bom, as variáveis locais. D1 é o dado 1, D2 é o dado 2, TD é a soma dos 2 dados. Eu tenho também as variáveis que vão guardar os resultados, certo? A soma dos resultados, okay? Iniciadas em 0. Então, por exemplo, se o resultado é 2, eu vou somar mais 1 em R2. Se o resultado é 3, somo em R3, e assim sucessivamente. Eu iniciei esses registros todos em 0, certo? Bom, aqui começa a parte realmente interessante do programa, que para ir de 1 até o número de lançamentos, eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear de 1 a 6 o dado 1 e guardar em D1. Sortear de 1 a 6 range int, né? O dado 2 de 1 a 6 também, certo? E guardar em D2. Depois eu somo os 2 resultados e guardo em TD. Certo? Bom, em seguida eu utilizo uma lógica se, ou if em inglês, né? Se o resultado for 2, então, then, certo? Eu guardo em R2 o valor 0, que está lá, mais 1, certo? Vai passar a ter 1 em R2. Se o resultado for 3, eu faço isso não em R2, mas em R3. Se o resultado for 3, então eu somo mais 1 ao 0 que está em R3. Vai passar a ser 1, certo? E assim sucessivamente. Bom, eu faço isso N vezes, que é o número de lançamentos que eu digitei em T, certo? Feito isso, e fez, por exemplo, 3.000 lançamentos e guardou os valores, os resultados nos lugares corretos, bom, eu vou calcular as porcentagens, certo? Por exemplo, R2 vezes 100 dividido pelo número de lançamentos. Calculo as porcentagens, coloco nos registros e agora eu faço 2 listas. Uma lista dos resultados possíveis, 2 a 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e da porcentagem que ocorreu. Certo? Com essas 2 listas, eu construo os gráficos. Bom, vamos ver um exemplo da aplicação desse programa. Então vamos lá. Eu posso chamar o programa na tela direto, certo? Tdados 30, dou um Enter. Ele me dá as 2 listas. Aqui a lista 1 e a lista 2, para 30 lançamentos, certo? E além disso, eu posso construir gráficos.
Tá? Então, por exemplo, em 30 lançamentos, o 7 ocorreu 10% das vezes, o 8 16,7%, o 9 13, e assim sucessivamente. Okay? Também posso traçar o gráfico em outro formato. Okay? Voltando lá, posso repetir o tdados, okay? Que pode ser chamado a partir daqui da tela, certo? tdados. Ou da biblioteca, se você, ao construir o programa, cadastrou ele como público. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 5.000 lançamentos. Está aqui o resultado para 5.000 lançamentos. Vamos ver o gráfico. Como eu falei, mais próximo do teórico, né, da probabilidade teórica. Tá? Outro formato, também dá para visualizar bem, que é mais próximo da probabilidade teórica. Certo? Então tá aí. Outra coisa que nós podemos fazer, certo? É com um programa baixado da ticalc.org, que é o Dice Roll Simulator. É bem interessante esse programa, certo? Esse programa, na página, se eu não me engano, 3.1, ele tem o sorteio, aliás, ele tem ensaio de 1 dado, ele tem ensaio de 2 dados também, e de 3 dados, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, de 3 dados também. Ok? Então é bem interessante esse programa. Então vamos no sorteio de 2 dados, por exemplo. Em 3.1. E vamos iniciar uma animação do sorteio. Aqui embaixo é o número de lançamentos. E ele está realizando. Então se nós pararmos aí em 30, por exemplo, vamos tentar parar em 30. Certo? Nós temos essa probabilidade, essa ocorrência, nessa porcentagem de ocorrências. Se continuarmos tendendo ao infinito, vai tender a se parecer cada vez mais com aquele gráfico de probabilidade teórica, certo? O resultado vai se parecer com o gráfico de probabilidade teórica, ok? Então esse programa é bastante interessante e bastante útil. Para reiniciar o ensaio, a gente apaga as 2 colunas, certo? Relativas ao ensaio, e reinicia o ensaio. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Ensaio de probabilidade com a soma de 2 dados, certo? E que é bem interessante aí estudar a prática, o que acontece na prática, né? Quando a gente tende os lançamentos a um número bastante alto e comparar com a curva de probabilidade teórica. Muito obrigado e até a próxima.